Meu nome é Selma, tenho 47 anos. No meu caso, isso já faz 18 anos, porque eu tinha 29 na época, totalmente fora da faixa etária, que a gente escuta dizer que é acima dos 40. Hoje eu tenho um casal de filhos, mas na época eu tinha só a minha filha, ela tinha 3 ou 4 aninhos, ela era muito pequenininha. E depois disso que eu tive meu outro filho, depois de 3 anos de tratamento, eu engravidei e tive meu filho, que graças a Deus tem uma saúde exemplar, não tem nenhum problema, embora eu sempre achasse que ele teria. A doença eu descobri totalmente sem querer, assim, eu estava na cama vendo TV, eu e meu marido, eu coloquei o braço simplesmente assim, para me deitar direito, mais confortável, e ele me tocou e a gente descobriu um carocílio. Foi simplesmente dessa maneira. Então, quando é descoberto, a gente fica meio perdida, assim, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Alguém te falou, você tem câncer, mas a sua cabeça não trabalha ainda. Não sei explicar, é muito confuso saber o que eu sentia na época. Parecia que era uma coisa que não estava acontecendo. E também, né, há 18 anos atrás, era muito diferente a medicina, o avanço como é hoje. Então eu tive que lidar também com aqueles preconceitos de que a gente tem câncer, a gente vai morrer de câncer. Se vai mais cedo ou mais tarde, mas a doença vai aparecer e vai, assim, pensa que sarou, mas vai voltar e vai falecer com aquilo. E também da minha família, né? Meus pais, eles tinham mais esse pré-conceito do que eu, porque a vida toda eles falavam, eles nem falam o nome da doença, eles falam aquela doença, né? A minha mãe até hoje não fala câncer, ela fala aquela doença. E o que mais me derrubava eram as quimioterapias. Eu ficava largada na cama 7 dias, ou se eu estivesse morrendo ao invés de estar me curando. Lógico, fiquei totalmente sem cabelo, né? Eu já estava sendo preparada para isso. Na época eu tinha o cabelo aqui embaixo da cintura negro, porque eu sou loira, mas tudo de oxigenada. E inclusive a cor do meu cabelo hoje se deve à minha doença, porque na hora de eu comprar a prótese capilar, eu fui provando e achei que eu ficava bonitinha de loira. Aí eu fui, quando meu cabelo nasceu, né, que eu pude fazer tudo de novo, eu quis fazer luzes e fiquei loirinha assim, mas eu sou morena, igual a minha filha. O que fazer para vencer a doença? Não tem receita, porque no meu caso, eu me sentia culpada da tristeza que eu via no olho do meu marido, no olho da minha mãe, do meu pai, da minha família. Então eu sempre queria parecer bem, melhor do que eu estava, para eles não ficarem tristes. Porque quando eu estava triste, meio batidinha ou passando mal, eles também sofriam. Então eu queria tirar essa dor deles. Eu me sentia até culpada nessa parte. O ser humano é fraco e forte ao mesmo tempo. Então eu ficava triste alguns dias ou algumas horas e depois eu ficava normal de novo, animado para vencer o tratamento. Aí eu fiz as sessões de quimioterapia, depois eu fiz a sessão de rádio, 20 rádios, que para mim também foi difícil, não para fazer, mas pela situação, porque onde eu fazia o tratamento até hoje, tipo assim, 2, 3 horas de viagem, é longe. Então não tinha como eu ir fazer todos os dias. Eu tinha que fazer todos os dias, mas eu não podia viajar todos os dias. Ficava muito sofrido e muito caro. Então eu fiquei morando numa cidade vizinha, que é Jaú, durante 30 dias para poder fazer as minhas sessões. E aí eu ficava longe, né, mais longe ainda da minha família. E a prevenção com uma pessoa de 29 anos, nunca passou pela minha cabeça, né? Não tinha ninguém na família que teve esse problema. Eu tinha só 29, a gente escuta falar que após os 40 fazer mamografia, fazer autoexame, fazer tudo. Então eu fui assim, pega de surpresa mesmo com os 29
aos 29 anos. Quando a gente está doente, parece que o tempo ele corre lentamente. A gente tem uma dificuldade de ver lá na frente. A gente vive muito momento e às vezes, pelo medo, a gente esquece que tudo na vida é uma fase mesmo. E eu passava tão mal na minha quimioterapia, tão mal, que eu entendi uma pessoa que pede a eutanásia. Porque o sofrimento é muito grande, a gente quer se livrar daquilo. Então eu sofri tanto que até isso eu entendi. E conforme foi passando o tempo, que eu fui ficando melhor, que meu filho nasceu, e que eu fui fazendo retorno, e já faz 18 anos, eu até hoje eu ainda acho ainda que eu vou ter doença a qualquer momento, embora o médico, né, tenha me falado que eu estou liberada, que eu não tenho mais esses retornos, mas até hoje eu sempre acho que alguma coisa vai acontecer. Então a gente tem que pensar que tudo é uma fase. A gente está doente, mas a gente vai chegar aquele dia que a gente vai acordar e vai lembrar que já passou isso, que já fez tudo, que a vida passou, que construiu uma família, que construiu uma casa, e que foi adquirindo as coisas, e que aquilo ficou lá para trás. E que depois, na hora de lembrar, é até assim, gostoso. Não é realmente, eu acho que não. Mas é assim, mostra pra gente como a gente é forte, como a gente consegue vencer se a gente se apegar em alguma coisa, numa religião, em qualquer coisa que seja, na família, um filho, não interessa no que, mas alguma coisa assim pra gente vencer. Tudo é uma fase. Aí eu olhava aquelas pessoas assim que estavam, saía-se às vezes, né, conversando, e a gente descobria que já teve um problema, que estava curada, ou que estava liberada. Eu sentia uma inveja gostosa daquela pessoa, tipo assim, quando eu vou chegar nesse ponto? E a gente chega, a gente é só ter esperança que chega, e aí, e que passa também. Tudo que acontece na vida da gente, infelizmente, se é ruim, lógico, é melhor que passe. Se é bom, às vezes também passa, mas acontece sempre uma outra coisa que vai movendo a vida da gente. Tudo é uma fase, a gente não pode desistir mesmo. A gente não pode desistir, porque sempre há esperança lá pra frente. Oi, eu sou a Camila, a bebezinha que a Selma disse no vídeo. Eu tenho 22 anos e a partir dos 19 eu comecei a fazer os tratamentos de prevenção contra o câncer de mama. Como a minha mãe disse, ela teve câncer aos 29 anos, então eu, por ser filha, eu poderia desenvolver a doença a partir dos 19, né? Ou seja, 10 anos antes dela. Muito cedo, é totalmente fora da faixa etária que normalmente a doença atua, né? Que é geralmente a partir dos 40 anos. Mas por isso mesmo, por ter essa chance muito maior, eu já comecei a fazer as prevenções. Bom, então com 19 eu fui ao médico, ele me explicou tudo certinho, controlar peso, né, não engordar, porque a gente sabe que engordar acarreta também muitas outras doenças, e também ficar atento se eu começasse a perder muito peso, né, que isso pode ser um sintoma da doença. Ele me ensinou a fazer o autoexame, então você tem que fazer deitado, pode fazer depois do banho, se deita, põe a mão na cabeça e se toca. Se você sentir alguma coisa, você vai para o médico, né? Então é muito importante que você saiba, que você se conheça, para que você tenha certeza de que você está bem, ou então se tiver alguma coisa, você vá para o médico e descubra isso com antecedência. Como a minha mãe disse na época dela, era muito difícil. O avanço tecnológico não era tão grande, então a chance de ser curado não era tão grande como é hoje. Hoje, 99% das mulheres descobertas no início, você tem a chance de cura, então já é um número muito alto. Bom, na parte de prevenção, além disso, de fazer o autoexame, faço uma vez por mês, pelo menos, fazer o ultrassom de mama. Eu faço uma vez por ano, há 3 anos eu venho fazendo, graças a Deus ainda não aconteceu nada. Não faço a mamografia ainda, o médico me recomendou apenas após os 25 e caso tivesse algum tipo de suspeita, né? Por ser uma coisa um pouco mais invasiva. Então, o que importa mesmo é esse acompanhamento contínuo, pelo menos de ultrassom de mama, que essa é a parte de prevenção que eu faço.
Referente a essa fase da minha mãe, eu não me lembro muito bem, porque eu era muito novinha, né, como ela mesma disse, então tem poucas lembranças assim. Eu lembro que a gente não tomava mais banho juntas, eu ficava muito mais na casa da minha avó, né, porque como ela disse também, ela ficou acho que um mês morando em Jaú, porque ela se tratou no Amaral Carvalho. Então eu não fiquei em casa, né? Eu ficava na casa dos meus avós ou na casa de amigos da minha mãe. E uma coisa também que eu lembro bastante é quando ela recebeu a notícia que ela estava grávida, né, do meu irmão. Que ela me deu a notícia chorando bastante, eu não entendia por que ela chorava tanto. Daí era por causa desse medo que ela tinha, né, de gerar uma criança às vezes doente, por ter sido muito próximo ao término do tratamento dela, né. E também pelo fato simplesmente dela ter engravidado, porque a rádio e a quimio, elas podem deixar a mulher estéril, e também, como ela disse, a promessa que ela fez para Santa Rita de Cássia, né, que ela disse que colocaria o nome, e foi Cássio mesmo, né, como veio o menininho, e graças a Deus ele veio com muita saúde. Então, assim, é isso que eu lembro bastante, sabe, dessa fase que eu já era um pouquinho mais velha, né, eu tinha 7, 8 anos, então é uma fase que eu lembro mais.